Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como criar um dashboard bem simples para você entender a lógica, a inteligência por trás de um dashboard. Então, olha só, eu tenho aqui a minha base de dados. Essa base de dados ela tem pouco mais de 1000 linhas, onde eu tenho data, produto, vendedor e o total de vendas. Então, no dia 24/1 de 2021, vendeu computador, a vendedora foi a Patrícia, e o total de vendas foi 3.430. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é o seguinte: eu vou clicar aqui dentro de qualquer uma dessas células, desde que seja aqui dentro da planilha, dessa tabela. Vou lá na guia página inicial e aqui do lado direito eu vou clicar em formatar como tabela. Vou escolher qualquer uma dessas opções aqui, eu escolhi essa e pronto, formatei como tabela. A partir daí, eu vou clicar lá em cima na guia Inserir, Tabela Dinâmica, e aí eu vou escolher aqui, ó, Planilha Existente. Vou clicar aqui nessa seta e vou escolher o local que eu quero deixar essa tabela dinâmica. Vou colocar aqui nessa célula, pressionar Enter e OK. Agora ele vai abrir um campo aqui do lado direito, onde eu tenho os dados da minha base, ou seja, data, produto, vendedor e o total de venda. Então, suponha que eu queira analisar as vendas de produto, ou seja, eu vou arrastar produto aqui para linhas e o total de vendas aqui para valores. Ou seja, ele vai fazer uma soma total aqui de cada um desses produtos que foram vendidos. E aí eu posso clicar aqui com o botão direito, ó, botão direito, vou lá embaixo na última opção, mostrar lista de campos. Para ele reexibir essa lista de campos, eu vou clicar aqui, ó, nessa seta de soma de total de venda, configurações do campo, e aí aqui em formato de número eu vou deixar como moeda. Pressiono OK, OK novamente, e olha só, agora eu tenho aqui o formato de moeda dos valores totais de venda de cada um desses produtos aqui. Agora eu posso fazer o seguinte: eu posso clicar aqui dentro da minha base de dados novamente, inserir tabela dinâmica e vou escolher aqui, ó, planilha existente. Eu vou clicar aqui nessa seta e vou colocar aqui embaixo, ó, OK, Enter, OK, beleza. Agora eu quero analisar o seguinte: data, então vou arrastar a data aqui para linhas e o total de vendas. Então, o total de vendas aqui para valores. Fazer a mesma coisa, ó. Clico na seta, configurações do campo de valor, formato do número e vou deixar como moeda aqui, ó. OK, beleza. Agora aqui em datas eu quero arrastar o trimestre aqui para fora, meses aqui para fora também e data também. Então vai ficar somente os anos de 2018 a 2021 e o total de vendas de cada um desses anos. Agora eu posso fazer o seguinte: eu posso clicar em qualquer uma dessas tabelas dinâmicas, vou escolher essa primeira, então clico em qualquer local dentro dessa tabela dinâmica, vou lá em cima em análise de tabela dinâmica, na guia análise de tabela dinâmica, vou escolher aqui, ó, inserir segmentação de dados. Vou escolher aqui vendedor, pressionar OK e o Excel vai trazer essa caixinha aqui com todos os vendedores. Então, se eu escolher o Alexandre, por exemplo, ele vai mostrar aqui as vendas de cada um desses produtos somente do Alexandre. Então, o Alexandre vendeu R$ 199.836 de computador, vendeu R$ 160.820 de iPhone, vendeu 231.324 de tablet e 242.292 de televisão. Se eu escolher o Gustavo, esses valores vão mudar. Júlia, os valores vão mudar e a Patrícia também. E aí eu posso fazer o seguinte: eu vou clicar aqui dentro novamente dessa tabela dinâmica, análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados novamente. Vou escolher aqui agora trimestre, ó. OK, beleza, trimestre, ele trouxe aqui essa tabelinha de trimestre e eu tenho esses dados aqui que estão transparentes, ó. Para me tirar, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em configuração, segmentação de dados,
Vou tirar aqui, ó, exibir cabeçalho, mostrar itens excluídos da fonte de dados, mostrar itens sem dados por último, ocultar itens sem dados, ok. Então, ocultar itens sem dados, a gente conseguiu deixar aqui somente os trimestres. Então, se eu escolher trimestre 2, o segundo trimestre, esses dados vão mudar. Se eu escolher o terceiro trimestre, esses dados do produto vão mudar juntamente com o nome do vendedor que eu escolhi aqui, ó. Mas eu quero escolher o vendedor e o trimestre, eu quero que esses dados aqui do ano também sejam alterados. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do nome dos vendedores, conexões de relatório, vou escolher aqui, ó, marcar a segunda tabela dinâmica, pressionar OK. Agora, conforme eu escolho o nome do vendedor, as duas tabelas vão sendo alteradas, ó. Conforme eu escolho o nome, os valores das duas tabelas são alterados automaticamente. E vou fazer a mesma coisa para o trimestre. Clico com o botão direito nos trimestres, conexões de relatório, vou marcar a segunda tabela, OK. E agora, quando eu escolho o trimestre 1, por exemplo, as duas planilhas são alteradas, juntamente com o nome que tiver selecionado aqui. Eu posso clicar com o botão direito aqui nos nomes. Lá embaixo, na última opção, configurações da segmentação de dados, vou tirar aqui, ó, exibir cabeçalho, pressionar OK. E agora eu tenho a exibição somente dos nomes aqui nessa caixinha inteligente da segmentação de dados. E agora eu posso fazer o seguinte, ó, vamos criar dois gráficos aqui. Vou clicar aqui dentro da tabela dinâmica dos produtos, vou lá na guia inserir, gráfico de colunas, vou escolher aqui, ó, um gráfico de colunas, automaticamente ele vai trazer esse gráfico para mim e eu vou pressionar Ctrl X para recortar esse gráfico, vou vir aqui em uma nova planilha e vou colar esse gráfico aqui, ó. Agora eu vou tirar, deletar aqui esses itens aqui de legenda, título e do eixo Y, vou tirar as linhas de grade do fundo, deletando. E esses dois botões aqui, ó, posso clicar em um deles com o botão direito e vou vir aqui, ó, ocultar todos os botões de campo no gráfico. E aí eu vou fazer algumas configurações. Vou clicar no gráfico, vou lá em cima na guia formatar. Em preenchimento da forma, eu vou deixar aqui, ó, sem preenchimento. Aqui em contorno da forma, eu vou deixar sem contorno. Pronto. Eu vou clicar aqui nas colunas agora, vou lá em cima novamente em formatar e vou deixar o seguinte, ó, preenchimento da forma, eu vou escolher essa cor aqui para as colunas. Em contorno da forma, eu vou deixar sem contorno. Eu posso deixar aqui em efeitos uma sombra também. Ó, vou deixar uma sombra meio sombreado ali. E eu posso clicar aqui agora, vir nesse sinal de mais e inserir o rótulo de dados. Eu vou voltar lá na minha análise, vou clicar aqui dentro dessa tabela de anos, na guia inserir, gráfico de linha, vou escolher essa primeira opção aqui. Está apenas com esse traço aqui, por quê? Porque eu estou selecionando somente um vendedor em um trimestre. Se eu selecionar todos aqui na minha análise, o que vai acontecer? Esse gráfico de linha ele vai ser modificado. Então eu posso recortar Ctrl X no gráfico. Então eu clico no gráfico, Ctrl X, vou vir aqui na área do dashboard, Ctrl V e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou tirar esses dados aqui, o nome do gráfico, a legenda, botão direito nesse botão aqui de soma total, vou ocultar. Vou tirar as linhas de grade também. Já vou colocar o rótulo de dados aqui. Lembrando que esses dados são fictícios somente para exemplo no vídeo, tá? Eu vou selecionar o gráfico, vou lá na guia formatar agora. Contorno da forma eu vou deixar sem contorno. Aí tirou aquela linha que ficava em volta ali do gráfico. Vou clicar aqui na linha agora. Vou lá em preenchimento da forma, vou deixar a mesma cor que eu estou utilizando
Ali, na verdade, é o contorno da forma, e aí você consegue colocar aqui a cor da linha. Em efeitos da forma, eu consigo colocar sombreado também. Tá lá, ó, meu gráfico de linha. Posso reduzir esse gráfico um pouco. Tá aqui. Agora eu posso fazer assim, ó. Seleciono os dois gráficos. Então eu clico no primeiro, segurando o Ctrl, eu clico no segundo e arrasto aqui para baixo. E aí, com os dois gráficos selecionados, eu posso ir lá em formato, forma de formato. E aqui do lado direito em alinhar, eu posso alinhar o meio. Ele vai ajustar aqui os dois gráficos na mesma dimensão aqui de alinhamento. Agora eu vou lá na minha base de dados, selecionar as duas segmentações de dados, Ctrl X, e aí eu volto na minha área de dashboard e vou colar aqui, ó. Com esses dois dados selecionados ainda, eu posso ir lá em segmentação lá em cima, e aqui do lado eu tenho estilos de segmentação de dados. Vou escolher essa cor aqui que tem a mesma aparência dos gráficos para combinar. E olha só como ficou. Posso arrastar aqui para baixo agora, para o lado. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Seleciono o vendedor, por exemplo, Alexandre, quarto trimestre, e os gráficos vão sendo alterados. Automaticamente isso aqui é alterado. Bom, esse é um dashboard bem básico. Lembrando, se você quiser construir um dashboard mais avançado, tem um link aqui embaixo de um vídeo completo e aqui no final do vídeo também. Se essa dica te ajudou, compartilhe o vídeo. Eu te vejo na próxima.